A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e boa tarde para todos. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, amados irmãos em Cristo, Igreja do Senhor, povo de Deus, e para vocês que não faz parte da Igreja do Senhor, mas que como criatura ou ser humano, seres humanos, diz a palavra de Deus que tudo é possível àquele que crê, Na Bíblia está registrado que tudo é possível àquele que crê. Se verdadeiramente você que não faz parte da igreja, mas como criatura criado pela mão de Deus, você acredita que acima da terra, no céu do céu, existe um lugar chamado o trono de Deus, o trono do Deus Altíssimo, e conforme as Escrituras Sagradas, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, está à sua destra, à sua direita, sentado no trono, reinando e governando. Quem? Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a todos que têm acompanhado as gravações. E nessa tarde tem, pela graça e misericórdia, mais uma que será realizada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E nação do Senhor, Igreja de Deus, e vocês que não fazem parte ainda da Igreja do Senhor, que pertencem a esse mundo aí de ilusão, a esse mundo de aventura, a este mundo de perdição, conforme os escritos da palavra de Deus. Eu convido vocês a acompanhar novo tema que será exposto nessa tarde, ou seja, colocado pelas Escrituras Sagradas, que vocês possam refletir e orar. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é inteira aceitável, ela é toda aceitável, o que a palavra de Deus. Eu e você precisamos aceitar toda o Velho Testamento, e o Novo Testamento, ou seja, as Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo, o antes e o depois, mas que significa que é a palavra de Deus. Meus amados queridos, eu convido vocês, a levantar comigo a leitura da gravação que se encontra no Evangelho de João do Evangelho, capítulo 18. Vou estar iniciando a leitura a partir do verso 28. O tema fala sobre Jesus perante Pilatos. Jesus perante Pilatos, ou seja, Jesus diante do governador pós-Pilato. Amém? Glória a Deus, aleluia. A partir do verso 1. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. Era pela manhã, cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderes comer a Páscoa. Verso 29. Então Pilatos saiu e disse-lhe: que acusação trazeis contra este homem? Verso 30 e 31. Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não entregaríamos. 31. Disse-lhe, pois, Pilato: levais-o vós e julgais segundo a vossa lei.
Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. 32. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Glória a Deus, aleluia. Verso 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus. 34. Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outro de mim? Verso 35. Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais os sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Aleluia, glória a Deus. Verso 36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Louvado seja Deus. Verso 37. Disse-lhe, pois, Pilato: Logo tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a voz. Verso 38. Disse-lhe Pilato: Que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhe: Não acho nele crime algum. 39. Mas se vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa, quereis, pois, que vós solte o rei dos judeus? 40. Então todos voltaram e gritaram, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador ou um bandido. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Vamos continuar. Amém? Igreja do Senhor, a leitura. E vocês que não fazem parte da igreja, mas como criatura, como seres humanos, precisa e necessita da palavra do Senhor, não só de ouvir, mas principalmente a segui-la, obedecendo os registros da palavra do Criador superior, Cristo Jesus. Capítulo 19 de João, amém? Glória a Deus. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Aleluia. Verso 2. Os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. 3. Dizia: Salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetada. 4, 5. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: Eis aqui, vou-lhe trago fora para que saibais e que não acho nele crime algum. 5. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinho e a veste de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. 6. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica, crucifica. Disse-lhe Pilato: Tomais vós, crucificais-o, porque eu nenhum crime acho ou encontro nele. Verso 7. Respondeu-lhe os judeus: Nós temos uma lei. Segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. 8. Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. 9. Entrou
outra vez na audiência, disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Verso 10. Disse-lhe, pois, Pilato: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo 12. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: se soltais, este não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra César. Verso 13. Ouvindo, pois, Pilato esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrosto, e em hebraico o nome é Gabata. 14. Era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. Disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. 15. Mas eles brandaram: tirais, crucificais. Disse-lhe Pilato: hei de crucificar o vosso rei? Respondeu os principais sacerdotes: não temos rei senão César. 16. Então entrou para que fosse crucificado. Tomaram Jesus e o levaram. Aleluia, glória a Deus. A leitura que iniciamos, amém, foi a partir do capítulo 18 de João, do Evangelho 18, aleluia, verso 28 ao versículo 40, e após levantamos mais uma leitura do capítulo de João mesmo, 19, verso 1 ao versículo 16, amém? Vamos dar aqui um pausa aqui, e vamos entrar na mensagem, na graça do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, né, meus queridos? Nós, como igreja, nós sabemos e conhecemos a história, o evento, o acontecimento e a causa por que o Filho de Deus foi conduzido àquelas autoridades, né? A Bíblia nos relata que quando o Senhor foi preso no Getsêmani, ele foi conduzido aos principais, aos sacerdotes, às autoridades na religião, ou seja, da religião, louvado seja o nome santo do Senhor, da nação do povo chamado judeus, aquela nação, glória a Deus, aleluia, que se encontra em João do Evangelhos, né? Aqui mesmo nesse capítulo de João capítulo 1, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. João capítulo 1, versículo 12, né? João capítulo 1, versículo 12, glória a Deus, aleluia. O verbo se fez carne, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feito filho de Deus, aos que creram no seu nome. Verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, nós vamos entendendo que a causa, o motivo que o Senhor Jesus foi conduzido até a nação, o povo que Deus escolheu para enviar o Salvador Jesus, eles não creram que seria o Senhor Jesus, o Messias, o enviado, o ungido de Deus, o Filho do Homem, o Rei que o Pai enviou para reinar sobre a nação chamada os judeus, no período ou naquela época, ou naquela fase que Roma estava domando, Roma estava reinando sobre os judeus, Jerusalém, aleluia. E eles não creram, né? E não receberam Jesus, não aceitaram o Senhor como Rei
dos judeus, né? Então, essa causa que eles rejeitaram Jesus e conduziram o Senhor perante as autoridades, primeiramente da religião, né? E depois ele foi conduzido às autoridades ou governo do Estado, amém? Conforme a leitura da mensagem no começo, né? Jesus perante Pós-Pilato, o governador, estava governando na Judéia, amém? Lá no lugar, na região chamada Judéia, onde os judeus estavam residindo, né? Os judeus que saíram da dispensação do cativeiro, e eles passaram ali a residir na Judéia. Por isso, portanto, foi colocado o nome ali de Judéia, porque os judeus estavam ali habitando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E essa foi a causa que o Senhor passou pelo o tribunal religioso, mediante as autoridades, e eles levando ali, não em consideração, mas rejeitando, desprezando. E o Senhor foi conduzido até o Estado, né? E aqui nós temos aqui o relato, né, bíblico, a história, que louvado seja Deus, né? Que pós-Pilato, ele falou, aleluia, glória a Deus, né? Que no versículo, aleluia, esse verso mesmo aqui, nesse capítulo 18, né? Aleluia, glória a Deus. Esse versículo aqui é os versos, a partir do versículo 31, disse depois Pilato: levai-vos e julgai-vos segundo a vossa lei. Disse-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito, não é permitido matar pessoas alguma, né? 32, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando que morte havia de morrer, né? Aí 33, tornou, pois, a entrar Pilato na audiência e chamou Jesus e disse: tu és rei dos judeus? 3:4, respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outro de mim? 35, Pilato respondeu: porventura sou eu, os judeus, a tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Então nós vamos entendendo, né? Que foram a nação, foi a nação de Israel, a nação, né? Que entregaram o Senhor às autoridades, ou seja, os da religião. Os da religião, mas também os da nação, que aguardava a promessa de redenção, libertação sobre os judeus que estavam escravizados, né? Domado pelo domínio dos romanos, né? Ou seja, o Estado estava lá atuando, né? O seu chicote, né? A espada do Estado e o estandarte do Estado também. Mas o Senhor perante ele, né? Ele perguntou ao Senhor Jesus se Jesus era rei. O Senhor falou para ele e confirmou: para isso que eu nasci e vim ao mundo, para reinar, para governar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, glória a Deus. Aí o Senhor respondeu para ele que, de fato, Jesus respondeu que eu nasci como rei, né? E vim ao mundo como rei para reinar, governar, né? Pilato como aquela autoridade, né? Do Estado, representando o Estado, né? E ele não entendeu. Aí o Senhor falou para ele que o Senhor veio para dar o testemunho da verdade. Ele, como um conhecedor, uma autoridade pagã, paganismo, né? Mas sendo uma autoridade instituída pelos romanos, né? E a gente vamos entendendo que ele não compreendeu quando o Senhor falou que o Senhor veio para testemunhar acerca da verdade, né? Glória a Deus, aleluia. E essa tarde, meus queridos, amados, a igreja do Senhor, meus irmãos,
povo de Deus, e vocês também são governo do mundo, hein? Vocês que pertencem ao Estado, né? Vocês que são do Estado, vocês são os órgãos públicos, né? O poder civil, né? O poder legislativo, o poder federativo, né? Todos os poderes, né? Estão ligados ali, relacionados ao Estado, o Senado também. Jesus falou sobre a verdade, né? Que ele veio testemunhar da verdade. Então, essa tarde, na graça do Senhor Jesus, o pastor Severino também aqui, nessa gravação, estou na graça, para testemunhar também dessa verdade que o Salvador, o meu Salvador, o Salvador da humanidade, Jesus, ele falou dessa verdade perante uma autoridade do Estado chamado Pós-Pilato, um governador. Meus amados, queridos, órgão público, e para o Estado também, para o Senado, amém? Em Brasília, para todos os poderes ligados ao Senado. A pergunta do pastor essa tarde é para vocês. Vocês conhecem, vocês sabem quem é a verdade? O que significa a verdade? Aonde é encontrada a verdade? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vou mostrar, na graça do Senhor, para vocês, amém? Aonde vai ser encontrado, onde está a verdade e o que significa a verdade. Acompanhe esse vídeo até o final e assim vocês venham crer, porque diz a palavra de Deus que tudo é possível àquele que crê. Se crer, verás a glória de Deus. Tudo é possível, mas tudo é possível àquele que crê. Mas crer, não é crer em alguma coisa, em algumas coisas, é crer na verdade. Então, para vocês que têm conceito sobre conhecimento, filosofia, ideologia e opiniões em sistemas religiosos e até mesmo dentro, aleluia, dos conceitos humanos, essa tarde eu apresento na graça do Senhor Jesus, com permissão do Espírito Santo, falando dessa única verdade no mundo, que não existe outra a não ser essa verdade que Jesus falou, que ele veio ao mundo para testemunhar da verdade. Quem seria essa verdade? Quem estava ali perante Pós-Pilato, aquele governador, aquela autoridade, conforme o dito, glória a Deus, que ele falou. Tu não sabe que eu tenho poder, ou está em minhas mãos o poder para te prender e te soltar? O Senhor falou para ele: olha, tu não terias nenhum poder se não fosse te dado ou concedido ou liberado do céu. Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus falou para ele: tu não teria poder sobre mim se não fosse liberado do céu, se não fosse dado do céu. O que nós entendemos como igreja, amém? E vocês que têm conhecimento sobre conhecimento, mais conhecimento, e não entendem e não compreendem que nos tempos de hoje, nesse século 23, ou nesse mundo de hoje, ainda essa verdade que Jesus falou, ela permanece como a única verdade e ela vai permanecer até a consumação do século, até enquanto Jesus está trabalhando, o Senhor Jesus, para consumar tudo. Ele consumou, amém? Louvado seja Deus, na cruz do Calvário, quando ele estava crucificado, ele consumou a missão. Ele consumou a missão. Ele concluiu a missão que o Pai deu. Que missão? Ele foi enviado como Salvador, para salvar a humanidade como Salvador. Então essa missão, ele consumou, ele concluiu esse desígnio que o Pai colocou sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas ainda continua a peleja, a guerra, e Cristo ainda pelejando, batalhando, que ele vai consumar tudo, segundo está escrito na sua palavra, que o último império que está faltando, amém, louvado seja Deus, que ainda continua reinando. Assim o registro bíblico nos orienta que é a morte que está matando. Então, quando a morte for aniquilada, quando ela for aniquilada, conforme a Bíblia, aí vai ser consumado tudo. Aí virá o fim, segundo o registro que está na palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor falou para ele, para aquele governador, louvado seja Deus, que ele veio ao mundo para testemunhar da verdade. Então vamos entendendo onde se encontra essa verdade. João Evangelho, capítulo 1 de novo, vamos voltar aqui ao capítulo 1 de João. Amém, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. João 1, versículo 17. Aleluia, glória a Deus. João, capítulo 1, verso 17. Louvado seja Deus. Aleluia. O testemunho de João Batista, verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? João Evangelho, capítulo 1, verso 17. Então, o testemunho de João Batista, do profeta João vai deixar bem claro para que todos venham entender, ter um certo entendimento acerca da verdade. Então, João vai afirmar que a lei ela foi entregue ao juiz Moisés, ao governador Moisés, mas a graça e a verdade, quem trouxe a graça e a verdade foi Cristo Jesus. Portanto, ele perante ao governador Pôncio Pilato, o Senhor vai falar para ele que ele realmente ele nasceu para ser rei. Aleluia. E veio ao mundo para reinar. Então, e ele falou da verdade. Meus queridos amados, meu querido amado, glória a Deus, aleluia. A verdade, meu querido, ela só está com uma pessoa. Desde o princípio, desde o começo, só quem tem a verdade é Jesus. Então, a verdade, ela está desde o começo, desde o princípio, com a única pessoa, com o único Deus, que é o Senhor Jesus. Então, só Ele tem a verdade. E até hoje, essas verdades que está com Jesus, Ele trouxe ao mundo, principalmente para a gente, como a igreja, para que nós viemos testemunhar dessa única verdade, que é Cristo Jesus. Ele é a própria verdade. Aleluia. E aquele governador, Pilato, aquela autoridade, não entendeu que a verdade estava ali diante dos olhos dele, que era Jesus Cristo, e é Jesus Cristo, e vai ser o único Senhor Jesus Cristo. Agora a questão e a pergunta é essa: aonde essa verdade é encontrada, meu querido? Onde será encontrado a verdade de Deus, ou as verdades de Deus? Onde será encontrada? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vai ser encontrado aonde? Dentro dos órgãos públicos, vai ser encontrado no Senado, entre os juízes do mundo, vai ser encontrado na União Nacional dos Advogados, vai ser encontrado no Poder Judiciário, vai ser encontrado no Poder Legislativo, vai ser encontrado no Poder Executivo. Não. A verdade, ela vai ser encontrada somente aqui, na palavra de Deus. A verdade de Deus só pode ser encontrada aqui,
nas Escrituras Sagradas. Só nela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Vamos para a primeira carta do apóstolo João. Amém? Vamos para a primeira carta de João. Ou seja, a primeira epístola de João 5. Primeira epístola de João 5. Amém? Aleluia. A partir do versículo 19. 1 de João 5, a partir do 19. Aleluia. Santo é o Senhor dos Exércitos. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. É o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. 1 de João 5, glória a Deus. Aleluia.